Are you looking at me? Are you looking at me? I'm the only one here. Who the hell are you looking at? Are you looking at me? You're looking at me. Okay. English Nose On! Today's topics: uses of present continuous, types of sentences, question formation, verbs you have to have. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Robert De Niro, everybody! Muito bem! Tempo verbal novo, fechando o nosso primeiro ciclo, nosso ciclo básico de inglês. Temos hoje Present Continuous, o presente contínuo. I am doing. Eu estou fazendo, também conhecido como I'm doing. Como estamos inaugurando essa sessão de tempos verbais, verb, tenses, vamos estabelecer uma coisa de uma vez por todas nesse curso de inglês. Vamos combinar. Cada vez que aparecer um tempo verbal novo, você tem que se certificar de que você absolutamente domina esse tempo verbal em suas várias estruturas de frase. Quais são? A saber, indo da mais intuitiva para a mais contra-intuitiva para brasileiros, indo da mais fácil para a mais difícil, frase afirmativa, frases curtas, frases interrogativas e, para coroar, interrogativas negativas. Em todo tempo verbal novo em que você entrar, você tem que fazer esse tour, tem que fazer esse círculo e cercar todas as estruturas de frase para ter um inglês tranquilo, inglês fluente, inglês bom. Dito isso, vamos a ele. Case number 1. Present continuous. Presente contínuo não mete muito medo em brasileiros. Deveria. O que você tem que saber sobre esse tempo verbal? Vou começar te dizendo que ele tem essencialmente 2 usos em inglês. O primeiro é totalmente intuitivo e tranquilo para quem fala português. O segundo é completamente contra-intuitivo para qualquer brasileiro. No primeiro, o funcionamento e o uso é praticamente idêntico ao do português. No segundo, é bem diferente e é nesse segundo que ele dá problema. Então vamos com calma, vamos do 1 pro 2, vamos começar da formação desse tempo verbal. Manda a vinheta aí, a formação. Present Continuous, the formation. A formação. Quando se trata de tempos verbais, já vamos separar 2 tipos de tempo verbal. Temos tempos verbais simples, um único verbo, e tempos verbais compostos, 2 verbos ou mais. No caso do presente contínuo, estamos diante de um tempo verbal composto. Temos 2 verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo principal é responsável pelo sentido. O verbo auxiliar é responsável pelo funcionamento da frase. A conjugação e toda a estrutura da frase está sendo coordenada pelo verbo auxiliar. O verbo principal fica com o sentido da frase. Present continuous. O seu auxiliar vai ser o bom e velho verbo to be. Good and old, verbo to be. E eu vou usar como verbo genérico principal o verbo para fazer, que já andou aparecendo nesse curso, to do. Forma base, do, e a forma que vai entrar aqui, doing. I am doing. I'm doing. O verbo principal vai na sua ing form, a forma ing, que faz várias coisas em inglês. Dá conta dos nossos sufixos ando, indo e endo, mas não só.
dá conta de pelo menos mais outros 5 sufixos do português. Guarda essa informação aí, a gente vai voltar para isso daqui a pouco. Por enquanto, basta saber que esse ing no final vai te dar, sim, essa terminação do nosso gerúndio. Falando, I am talking. Fazendo, I am doing. Ouvindo, I am listening. Combinando os dois, verbo to be no seu presente, I am doing, she is doing, he is doing. Você está aí na frase, eu estou fazendo. E esse é o uso número 1 do present continuous, aquele que não dá problema nenhum, ou quase nenhum, para brasileiros. Vamos para o número 2, né? Case number 2. Bom, a informação que eu vou te dar aqui vai causar resistência no seu cérebro é que I am doing, o present continuous em inglês, vai ocupar uma boa parte da nossa estrutura do futuro. Vai ocupar uma boa parte do nosso eu vou fazer. Repare que eu não estou nem falando da variante do present continuous. I am going to do. Literalmente, eu estou indo fazer. Estou falando da frase original. I am doing. Isso pode ser traduzido em português por eu vou fazer, pode ocupar o nosso futuro. Quando eu digo isso, todos os meus alunos acham estranhíssimo, duvidam, não acreditam, entram em profunda negação. Alguns acham que precisam mesmo de going to para dar ideia de futuro em inglês. Nessas horas, eu gosto de lançar mão da minha arma secreta chamada Taylor Swift. Sim, este grande sucesso de Taylor Swift, que começa com uma DR, discussão da relação que acaba no pior cenário possível, separação total e definitiva. Taylor está ali fazendo uma lista de erros cometidos pelo rapaz que levarão ao fim definitivo da relação. No grande sucesso, Nós Nunca Mais Vamos Voltar. Dá uma olhada aí, Taylor Swift com Nós Nunca Mais Vamos Voltar. I say I hate you, we break up, you call me I love you. Ooh, 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 we called it off again last night, but ooh, 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 this time I'm telling you, we are never, ever, ever getting back together, and we are never, ever, ever, ever getting back together, like ever. Você reparou no refrão? We are never, ever getting back together. We are getting back together. We are not getting back together. We are never getting back together. Numa tradução literal, nós estamos nunca voltando juntos. Repare que essa frase não faz sentido algum em português, que ela não pode ser traduzida literalmente. Nós estamos nunca voltando juntos não é sequer uma frase aceitável em português. Ora, essa é a frase que você diz em inglês. Reparou? Present continuous. We are doing. We are getting back. We are getting back together. We are not getting back together. We are never, ever, ever getting back together. Taylor Swift, ladies and gentlemen. Fica aí mais um pouco com o refrão para entrar na sua cabeça e você aceitar de uma vez por todas que present continuous também é futuro. Vai lá. Talking to me? Taylor Swift, apontada pela revista Forbes como a profissional da música mais bem paga do planeta Terra. Ora, alguém assim não pode errar, certo? E caso erre, com certeza não será na estrutura de frase de sua própria língua materna. E muitos brasileiros vão ter resistência em aceitar esse fato. Present continuous vai até o futuro. Ele pode ir até a eternidade, no caso de never, ever, ever. Muito bem, esses são os dois casos. O primeiro, intuitivo, eu estou fazendo, I am doing. O segundo, contra-intuitivo, eu vou fazer, I am doing.
Muito bem, uma parte do seu trabalho vai ser aceitar simplesmente o segundo caso. E onde vai dar problema? Onde dá problema? Ora, Cláudio, onde dá problema? Eu vou te dizer agora. Problema dá onde sempre dá, principalmente em formação de pergunta. A formação de pergunta em inglês é completamente contraintuitiva para quem vem do português. Você tem que inverter o verbo e o sujeito. Are you talking to me? You talking to me? Em tradução literal, está você falando comigo? Está ela fazendo isso? Is she doing this? Sim, a formação de pergunta dá problema para todo mundo que vem do português. Todos os repórteres da Record erram em matérias internacionais. Bruno de Luca, não vou nem comentar esse assunto. Só quem acerta são os repórteres da Globo News. O canal a cabo caro. Tô falando de gente que foi para boas escolas, estudou. Continua errando formação de pergunta. É triste. Não é seu caso, né? Você não vai fazer esse papelzinho, você vai fazer direito. E eu vou te dizer onde você tem que prestar atenção especificamente para fazer direito. Primeira coisa é que tem dois tipos de pergunta essencialmente em inglês. Você tem o que se chama de yes or no question, perguntas cujas respostas serão yes or no. Are you talking to me? You talking to me? Yes or no question. E o segundo tipo, as WH questions, perguntas que começam com WH words, palavras como what, o quê? Who, quem? When, quando. Nos dois casos, inversão, verbo to be e sujeito. Who are you talking to? Who the fuck do you think you're talking to? E para complicar, às vezes temos preposição dentro da frase. Por exemplo, com quem você está falando? Na frase em português você começa com quem? Em inglês a sua frase vai ser quem está você falando com? E você viu? Soa estranha a frase e justamente por isso ela é totalmente contraintuitiva para o falante brasileiro. Quem está você falando com? Who are you talking to? Who are you talking to? No caso de Robert De Niro, temos aí duas ocorrências dignas de nota. Primeiro, o uso de um WH mal criado, que você pode reparar na fala de De Niro, em vez de simplesmente who the hell? But who the hell else are you talking to? Talking to me? Ou ainda, em variante ainda mais mal criada, who the fuck? Who the fuck do you think you're talking to? Bob De Niro, ladies and gentlemen. Introducing the new Seara Gourmet Collection with a selection of premium hams, royal, cooked, and the exclusive Parma ham. It's the authentic Italian flavor. There's good, there's great, and there's Seara Gourmet. No, not the old Robert De Niro. The young Robert De Niro. You talking to me? Who the fuck do you think you're talking to? Yes! Se você tiver uma preposição, ela vai para o final. Who are you talking to? Muito bem, essas são as informações essenciais de que você vai precisar para fazer o quiz do final. Mas antes de chegar no quiz do final, vou te falar mais algumas coisas para você matar a pau. E já vou avisando, hoje está difícil. Duas informações. É que nesse primeiro ciclo a gente se concentrou principalmente na manipulação do verbo to be. Mas apareceram alguns outros verbos desfilando aos poucos aqui e ali, verbos dos quais, é claro, você tomou nota. Temos o verbo para pensar, think. Apareceram hoje verbos como do, para fazer. Talk, para conversar ou falar. Mas você tem que ter outros verbos aí. Get, que a Taylor Swift usou agora há pouco, um super verbo com muitas traduções possíveis, muitos significados possíveis em português. Sim, você tem que ter ele na agulha aí. Ir e vir, go.
come. Também tem que estar na sua lista dos 20 verbos que você tem que ter hoje. Vou acrescentar ainda o verbo have, to have, que funciona para várias coisas, todo mundo conhece ele por ter, mas ele funciona para muitas outras, como por exemplo comer, beber. Em inglês, você pode have dinner, have lunch, have a sandwich, have a drink, para tomar alguma coisa. Informação 1. Informação 2 é que alguns verbos vão demandar preposição, você vai ter que usar uma preposição junto com o verbo. É o caso de think, que admite aí duas preposições. Think of, think about. Pensar em, pensar sobre. Também apareceu hoje a preposição para look, olhar para, look at. Ou ainda, conversar com alguém, falar com alguém, talk to. Are you talking to me? You talking to me? Outra coisa que vale a pena notar aí na fala de De Niro é que ele some com o verbo auxiliar e muitas vezes começa a frase simplesmente com you talking to me, tirando o a. You talking to me? Isso é muito frequente em inglês falado. Vou te aconselhar a ter isso como informação por enquanto, mas não sumir com o seu auxiliar. Colocar ele no lugar antes e depois que tudo estiver muito bem construído e consolidado, tirá-lo de lá. Sim, foi o que o povo inglês fez durante séculos, talvez milênios, antes de começar a tirar. Então você vai fazer o mesmo caminho, vai construir a frase e depois você vai tirar o seu auxiliar. Por enquanto, deixa ele aí só para você saber que tem auxiliar aí, para você se acostumar com a estrutura. Muito bem, você está de posse de todas as informações necessárias para fazer esse quiz difícil. Para acabar, quiz encrencado, eu não vou mentir para você. Eu vou em português, você vai em inglês. Série de 10 frases em que eu falo português e você manda a mesma frase em inglês. Já posso te adiantar, está tudo no present continuous. Você vem no sábado? Are you coming on Saturday? O que ela está fazendo? What is she doing? Você não vem? Aren't you coming? Eu vou comer um sanduíche. I'm having a sandwich. Com quem você está falando? Who are you talking to? Eu não vou fazer isso. I'm not doing this. No que você está pensando? What are you thinking of? What are you thinking about? Tá olhando o quê? What are you looking at? Nós nunca mais vamos voltar. We are never getting back together. Você tá falando comigo? Are you talking to me? Well, that's it. This is it, people. That's all, folks. Por enquanto, é só. Te vejo na próxima. Bye bye, baby. Bye bye, honey. Por enquanto eu tô fora. I'm off.